Saudações Hahnemannianas, meus queridos amados! Sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Eduardo Egisto e juntos mais uma vez conectados através dessa rádio incrível, maravilhosa, vitaminada, estelar que é o Descobrindo os Segredos da Homeopatia. Sejam bem-vindos. Meus amados, mais uma vez gratidão estarmos conectados. Esse sabadão lindão, uma honra para mim. E mandando muitos beijos, beijinho pro pessoal do Instituto Tecnológico Hahnemann, pros meus alunos lá, turminha de abril, turminha de maio, turminha de setembro, tem uma turminha que está se formando agora também. Um beijo para todos os meus alunos, são pessoas incrivelmente queridas, né? Esses maravilhosos homeopatas, essa safra nova de homeopatas que está saindo, que eu particularmente falo que assim, é um orgulho, né? Um instituto, né, brasileiro de homeopatia, né, da professora Eliette, de Belo Horizonte, um instituto brasileiro fantástico, né, que Hahnemann na essência. Então, assim, nossa, tá vindo uma safra excelente, gente, de homeopatas, assim, com garra, sabe, fiel ao estudo, sabe. Então, assim, eu tô vendo que a turminha tá, assim, muito engajada, muito. Então, assim, eu quero mandar um beijo para todos, um super abraço, entendeu? E, assim, orgulho, né, do prof. Ao sininho! Apesar do programa ser relacionado à homeopatia, a homeopatia ela tem uma filosofia energética. Hahnemann utilizou muito, né, a filosofia hipocrática, né? O Hahnemann teve nos seus vislumbres o ser humano como um todo. Então, para mim, todas as práticas que envolvem o ser humano como um todo, eu respeito muito, entendeu? Mesmo aquelas voltadas para o lado mais galênico, sabe? Para o lado mais científico. Mas se você tem um olhar que vê o ser humano como um todo, eu já respeito, porque nós não somos partes, nós somos um todo. Então, hoje, se eu tenho dor de cabeça, o meu problema às vezes, né, olha, nem sempre é o local, entendeu? Então, se você tem esse olhar integrativo, né, o nome já diz integração, né, você integra todas as partes do seu corpo. Se você já tem esse olhar diferenciado em relação ao seu paciente, então eu já tenho né, você já tem meu respeito. E falando, né, a gente estava falando sobre energias e tudo tal, então eu prometi para vocês que eu ia falar sobre chakras. Então hoje o assunto é gente, eu adoro quando eu tenho a oportunidade de tocar o sininho, trazer esse sininho pra cá, muito urgente, né? Fazia tempo que a gente não tocava ele. Então trazer esse assunto aí que, né, tem lá na época, lá, né, nossa, nas escrituras lá no hinduísmo. Então a gente está falando aí de antes de Cristo, na verdade, né? Muito, muito, muito antes. Então é um ensinamento que, além de ser um tema super atual, né, e foi assim desmembrado há tantos anos, né? A gente está falando de milhares de anos, né? Então a gente está falando no mínimo aí de 3 a 5 mil anos. Então já se sabe, né, que os processos energéticos, o ser humano já via esse olhar, né, essa significância em relação à amplitude, tá? Porque eu, Eduardo, eu tenho a minha concepção. Todos nós somos seres em constante evolução, tá? Então, grandes personalidades que se destacaram, né, em dar cara a tapa, ir lá e falar, né, todo o contexto energético e tudo tal, entendeu? Acabou ficando gravado, marcado na história, tá ok? Mas, contudo, porém, né, nós temos aquela intuição, aquela coisa que a gente traz, né, do DNA, traz aquelas intuições cósmicas e tudo tal. Então, nós temos, né, esse processo fluido conosco. Então, quando a gente fala de um determinado assunto, que a gente fica feliz com esse determinado assunto, então, com certeza, aquilo já é um processo fluido, né, mental, fisicamente, mental, espiritual, entendeu? Então, saberes, quando a gente se comunica, quando a gente está junto, a gente tem essa união de saberes. Então, e são pessoas, então essa conexão que junta,
pessoas, essa conexão que traz, né, semelhantes. Né? Então, a homeopatia tem muito isso, né? Você cura através dos semelhantes. Né? Então, a gente tem esse poder de atração. Entendeu? Então, por isso que a homeopatia tem tudo a ver. Olha, tudo, né, integrativo tem tudo a ver. Mas eu amo a homeopatia. A homeopatia é meu coração pulsante. Meus amados, estamos falando de chakras, né? Então, assim, a gente não tem como não falar, né? Como a gente estava falando em relação a uma energia e tudo tal. Por quê? Porque o universo inteiro é feito de energia. Tá? Então, nós somos seres pulsantes. Esse pulsar, ele é energético. Tá? Essa integração, né, de todo o macro com o micro é energético. Então, o nosso corpo ele não é diferente, né, de todo esse contexto planetário, de todo esse contexto universal. Tá? Então, como nós temos essas conexões? Então, o ser humano ele possui canais de energia, né, meridianos, né, na própria acupuntura a gente tem os meridianos energéticos, né, os próprios em sânscrito, lá os próprios hindus, né, já tinha essa concepção também dos canais de energia. Então, falando sobre esses principais, na verdade nós temos vários, entendeu? Nós temos algumas dezenas de centenas de canais energéticos. Ok? Então os principais, né, os mais conhecidos, né, os mais vendidos, os mais estudados, entendeu? O que todo mundo sabe na ponta da língua, entendeu? Então 7 principais. Hoje a gente vai falar sobre eles, os chakras. Então o que é o que? Né? Vai desempenhar esse papel importante no equilíbrio, na saúde, no bem-estar, na energia monetária, na energia psíquica. Então o chakra ele é na verdade o que? Ele é, né, um vórtice de energia. Ok? Então, quando a gente fala em chakra, a gente está falando, né, de centros energéticos, que são distribuídos pelo corpo. Tá? Então, a palavra em sânscrito, né, ele significa roda. Olha que interessante. Por quê? Porque esse vórtice, essa energia, ela gira constantemente. Ok? Então, inclusive, essas conexões, tem o canal de Chuchuma e tudo tal. Então, se a gente for aprofundar, a gente vai ficar aqui pelo menos umas 4 horas falando sobre isso, porque isso daí é um assunto fantástico, maravilhoso. Eu amo falar sobre chakras, porque assim, corresponde ao meu corpo, entendeu? Então, como é que se diz? Energia vital, gente. A gente está falando de, né, psicoenergia, a gente está falando de energia da vida, a gente está falando de prana, a gente está falando de dinamis, entendeu? Então a gente está falando do que o meu corpo ele a constituição dele. É porque eu vejo as minhas mãos, eu vejo o meu braço, então eu vejo uma limitação física, entendeu? Por quê? Porque a minha energia, ela molda esse elemento físico. Porque se você pegar, né, e aprofundar, vamos supor, pegar um microscópio super ultra mega blaster, né, eletrônico e botar aqui em cima do meu braço aqui, eu vou ver milhares e milhares de células, eu vou ver um espaço assim entre a Terra e o Sol de diferença, entre uma molécula e outra, entendeu? É porque nós estamos tão compactos, né, nós estamos numa dimensão compacta onde eu consigo ver o meu corpo físico, entendeu? Uma pena que, né, algumas pessoas conseguem, inclusive, né, ver, sentir cheiro, sentir gosto da energia, entendeu? Mas eu amaria muito olhar para os chakras e ver assim a cor que ele vibra, aquela pulsação, aquela coisa fantástica, maravilhosa, entendeu? Então, a psicoenergia, essa que move esses chakras, entendeu? Aquela força vital, a gente chama de dinamis na homeopatia, né? Então, assim, é aquela energia, né, é uma variação, né, do pensamento com as emoções. Então é um negócio fantástico, maravilhoso, sabe? Então hoje a gente inclusive vai fazer um exercicinho no finalzinho, tá? Então sem delongas, né, falando sobre os chakras. Então vamos começar lá com o básico, né, o chakrão inicial, aquele que traz a gente para a Terra, aquele de conexão mesmo, entendeu? Que é o chakra número 1, né? Que é o chakra Muladhara. O nome oficial desse chakra é Muladhara, né, que vem das palavras mula, que é a raiz, e dharra,
né? Ora, daha, significa apoio, daha. Esse papel desse chakra, o que que ele é? Energia da terra, energia do aterramento, a energia de colocar o quê? Você conectado com Gaia. E isso que é o papel desse chakra. Tá? Então o que, que ele vai fazer? Ele vai fortalecer, ele vai te dar instinto de sobrevivência, ele vai te dar ferramentas para você, né, estar habitando nesse planeta, entendeu? Então é muito importante esse chakra. Ele pulsa, né, o vórtice de energia desse chakra, ele pulsa vermelho, tá? É um vermelho e bem intenso, inclusive. Tá? Então ele é localizado então na base da coluna, perto do cóccix, né? Então eles falam que inclusive é o chakra sexual e tudo tal. Por quê? Porque é a mesma linha. Ele é um pouquinho abaixo do eixo de gravidade do ser humano, que é o eixo de estabilidade, né? Que fica perto da S2, em volta, né, da S2, o eixo de gravidade do ser humano. Então ele fica um pouquinho mais abaixo do eixo de gravidade. Né? Então, como equilibrar esse chakra? Né? A mulherada que gosta, né, de botar aquela lingerie vermelha já está super ultra mega, né, equilibrando ele, tá ok? Então, uma peça íntima vermelha, pedras que nem, vamos supor, pedra vermelha, uma rubi, uma granada, um jaspe vermelho, entendeu? Que é aquela coisa da vibração daquele local, ok? Então, deixa eu ver mais uma coisa. Ele dá uma hiperexcitação, ele mexe com a parte sexual, né? Ele é muito usado para você elevar a energia de conexão com a Terra. Então o chakra básico, né? Que é o chakra inicial, que é o chakra 1, ele vai te dar o quê? Inclusive, que eu já falei, né? Ferramentas, né, de sobrevivência. Tá? Depois a gente vai ver direitinho tal, como você equilibrar. Às vezes o chakra fica, né, de uma forma latente. A gente vai ver como que a gente pode, né, trazer esse chakra de volta, né? Então tem todo esse contexto aí, tá bom? O segundo chakra é o chakra, né, sacral. Eles traduzem o lugar do eu. Então ele fica acima do chakra básico, tá bom? Na linha de equilíbrio do ser humano, ali na altura do S2, porque ele fica na altura do chakra, né? O pulsar dele é um laranja intenso, né? O chakra sacral, ele tem muito dessa parte da energia vital. Então, o que ele faz? Ele faz a reciclagem da energia da Terra, entendeu? Ele traz você de volta para o lar. Ele traz você no processo de realização de atividades. Ele vai fazer você desfrutar de boas companhias, entendeu? Então, como é que se diz? Inclusive tem pessoas que se referencia, né, o segundo chakra com a parte da sexualidade e intimidade, não o chakra básico. Tem gente que tem escolas que faz essa variância, né? Essa alternância, na verdade, entendeu? Então essa como é que se diz? Essa variedade pode ser em relação a estudo ou a escritura, alguma tradução, alguma coisa, entendeu? Então esse chakra, inclusive quando você está vibrando ele, você está harmonizado, você vê tudo bonito, tudo maravilhoso, sabe? Como o planeta tá ótimo, as coisas sempre agradáveis, entendeu? Então aquela coisa sem exagero, aquela coisa gostosa, entendeu? Então ele é responsável pelo quê? Energia criativa. Tá? Ele é a energia de você se alimentar bem, aquele de você, do bem-estar, de estar bem com você mesmo, entendeu? Então esse é o segundo chakra. Meus amados, posso tocar o sininho? Sininho maravilhoso, 10 parabéns, adoro esse sininho lindo. Acho que eu falei mais come da cobra hoje, hein? Eu saúdo, meus amados, o santo ser crístico de vocês. Namastê. Gratidão, meus amados. Desejo ótima noite. Gratidão, um super mega beijo. Ó, obrigado por tudo, tá bom? Vocês mais uma vez estamos conectados, né, através da Rádio Luz Radiônica, que é a luz através da rádio, com o programa Descobrindo os Segredos da Homeopatia. Ao sininho. Tchau, meus amados.